Graça e paz, povo de Deus, nós estamos mais uma vez aqui na nossa live de segunda-feira, Banquete no Deserto, e claro, é um prazer estarmos juntos mais uma vez. É sempre bom, e eu louvo a Deus por estarmos na presença do Senhor, falando de um tema que particularmente é um tema que eu tenho muito interesse, porque na verdade quem não é adorador, não é? E nós temos hoje um tema relevante, que é o que Deus está falando agora na adoração no Brasil. Esse é um tema relevante demais. Eu acredito que muitos adoradores, muitos buscadores da presença de Deus estão atrás do motivo de saber o que Deus quer falar, porque nós estamos percebendo um certo silêncio. Então, se há um silêncio de Deus, há uma necessidade de buscar a sua voz, porque ele não parou de falar. E para nós falarmos sobre isso, nós convidamos também um músico, um adorador, um pastor e líder do ministério do projeto Conferência de Adoração Profética, Preparai o Caminho, pastor Antônio Barros, diretamente de Goiás. Nosso irmão, nosso amigo, está aqui conosco na nossa sala de adoração, no nosso banquete. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Pastora Gláucia, é sempre bom estar aqui, né? Nesse ambiente, assim, gostoso. Amém. Né? É um ambiente onde a gente se sente, de fato, à vontade. Aliás, quem não se sente à vontade no ambiente da presença do Espírito Santo, né? Aleluia. E é tremendo, um prazer estar aqui com vocês novamente. Amém. Que bom, gente. E para nós também, nós queríamos muito esse momento com ele e Deus permitiu ele ficar um pouquinho com a gente hoje aqui. Nós estamos aproveitando esse espaço. Então, nós estávamos conversando ainda em off, ainda há pouco, sobre o que a conferência, ele vai fazer uma conferência agora no mês de julho, o que a conferência quer trazer, qual a intenção. E ele falou uma palavra que mexeu muito comigo. Eles querem construir uma atmosfera para que Deus fale sobre a nação brasileira em relação à adoração. Não é isso, pastor? Amém. E isso é maravilhoso, porque é importante entender o que Deus está falando agora, né? Para dar um certo direcionamento para os artistas, para os músicos, para os adoradores. Isso, né? Exatamente. Você visualiza os adoradores, os músicos como profetas, é isso? Eu creio que o músico adorador, Sim. né? Porque nós temos um músico, Sim. né? Que se move no seu talento. Isso é perigoso, aquele que só se move no seu talento. Até mesmo porque a Bíblia diz assim que nós não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio entendimento. Então, tem um limite, né? O entendimento natural. A questão está, agora, como se mover, pegar esse entendimento e esse talento, ou esses talentos, porque nós temos muitos músicos bons no Brasil, não só no Brasil, fora do Brasil, multi-instrumentistas, né? Mas onde ele se deixa alcançar pelo profético da adoração, naquilo que ele faz. Sim. Eu tenho isso aqui, e onde que entra as vestes de louvor nisso, né? Onde que entra a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, porque assim, se é adoração profética, se é um músico profeta, ele tem que se mover profeticamente. Sim. Né? Os talentos, eles apenas nos equipam naturalmente, mas o que nos equipa espiritualmente é o Espírito Santo. Né? E quando você falou assim, em gerar uma atmosfera, é justamente dar a liberdade para que o Espírito Santo venha se mover nos seus dons. Eu costumo dizer assim, pastora Gláucia, que existem os dons e os talentos. Né? O talento é a capacidade que nós temos de tocar um violão, não é? De ser um bom orador. Afinal de contas, o Brasil está cheio de excelentes oradores, né? Que tem um conhecimento, né? Tremendo. Mas o espiritual, o fruto do Espírito, né? Os dons e talentos. Os dons, para mim, que é o negócio. Que o dom está falando de coisas espirituais. Quando a Bíblia fala de dons espirituais, ela fala de vários dons. Um deles é profetizar. Né? Então, o dom da profecia, ela entra no músico, na ação do músico, na atividade dele, na prática dele. Mas isso só pode acontecer
se ele tiver uma vida consagrada ao Senhor. Se ele tiver uma vida de comunhão com a palavra. Porque existe profecia fora da palavra? Não existe. Não existe. Não existe. Então, como nós vamos nos mover profeticamente se nós não tivermos intimidade com a palavra? E quando fala em gerar um ambiente, é gerar um ambiente realmente através da adoração, né? Porque nós cremos assim, que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Se você, através do Espírito, pelo Espírito, pessoas que são nascidas de novo, que têm o Espírito Santo, né? E esse ambiente é gerado através da adoração, automaticamente o Espírito da profecia ele vai ter liberdade. Sim. Em dar a direção. O que o profeta faz? Né? Ele exorta, Sim. não é isso? Isso. A profecia Consola, ela edifica. E edifica. O edificar é construir. O que é edificar? É construir, é colocar tijolo sobre tijolo. Então, ele dá a direção de como construir. Sim. E você falou algo interessante aqui, nós temos sentido isso. Conversamos ainda há pouco sem, né? Mas, de fato, parece que há um silêncio hoje. Tem um silêncio hoje. Tem um silêncio. Exatamente. Né? E esse silêncio, parece que nós, pelo menos em mim, né? Incomoda. Incomoda. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma expectativa no meu espírito. Exatamente. De que algo muito grande vai acontecer. Aleluia. Algo sobrenatural, né? E a nossa nação, ela precisa disso. Aleluia. Precisa que algo aconteça. E a gente estava falando também ainda há pouco, né, sobre essa questão de os brasileiros, eles imitam demais, né? E aí a gente passou por um avivamento aí um tempo atrás, né, de alguns aninhos atrás, não tem muito tempo, de escolas de adoração 24 horas e várias torres de oração em todo o Brasil, porque na verdade esses movimentos de oração 24 horas estão em todo lugar do mundo, mas o Brasil parece que de novo já está pagando para as salas de adoração e a gente de novo está sem saber o rumo, né? Então quando você fala vamos nos juntar num ambiente para adorar até que Deus fale, né? Para saber o propósito de Deus para a nação brasileira em um momento de caos, né? Que é o que nós estamos vivendo, né? Um momento de muita dor espiritual que o Brasil está gritando, gemendo, e Deus, aparentemente, através dos seus profetas, é como se a igreja tivesse um pouco desnorteada, inclusive na área da adoração, né? Então, a conferência que vocês estão projetando agora para julho tem a intenção de ouvir Deus? Sim. É a nossa expectativa maior. Nós já temos alguns direcionamentos, né? Nós estamos caminhando debaixo de uma palavra, né? Até nós conversávamos ainda há pouco. E, assim, toda conferência, né? Geralmente você escala quem vai pregar. Sim. Escala, né? E eu tenho algo comigo assim, tipo, eu não vou escalar ninguém. Ótimo. Isso aí já vai começar a ficar diferente, gente. Por quê? Porque às vezes... Não tem estrela, não tem nome. Não. Uau. É tipo assim, às vezes você quer levar a coisa pronta para Deus. Chega no meio do caminho, Deus muda tudo, né? E é engraçado isso. Às vezes a gente vai ministrar louvor e palavra em algum lugar, e às vezes a gente até tem um repertório assim, vou cantar essa, aquela. Chega o Espírito Santo muda tudo. Exatamente. Né? E às vezes você vai ministrar, eu sou muito assim, né? O pessoal que caminha mais próximo de mim, eu tenho dito para eles assim, olha, eu tenho experimentado algo que para mim assim é fantástico. Às vezes você sabe que é uma conferência que fala de tal assunto e tal assunto, e às vezes você já tem até a coisa pronta ali, daquilo que você vai falar, mas eu costumo chegar num lugar e eu fico olhando o ambiente assim. Sim. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é que vai acontecer? O que é que o Senhor quer falar? E às vezes nenhuma canção que a equipe está ministrando, porque a equipe ela precisa estar ligada profeticamente no ambiente. Sim. Numa canção, em apenas uma canção, o Espírito Santo vem descortina tudo para você. Você vai falar disso aqui. Sim. Aí você pega aquele vácuo, como a gente diz, aquele gancho do profético, né? Sim. E a coisa flui de uma forma assim sobrenatural. Eu tenho experimentado muito isso, sabe? Então, quando a gente fala em gerar um ambiente, como é que você gera um ambiente?
Você Sim. gera um ambiente pela adoração. Sim, perfeito. Não tem como gerar um outro ambiente senão pela adoração. Porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. Nós somos chamados para adorar. Eu costumo dizer assim que quando Deus ele criou o homem, formou o homem lá no Éden, pelo menos com duas essências, a do governo e a da adoração. Sim. Né? Porque governo aqui, todo mundo quer mandar, todo mundo quer. Se tem uma reunião, então você quer que a sua Quem é o opinião líder? prevaleça. Por quê? Por causa da essência. Sim, A questão não está em governar, a questão está em saber governar de Sim. acordo com os princípios da palavra. sim. É onde hoje nós estamos no silêncio, né? A gente orou e continua orando pelo Brasil, mas parece que veio um silêncio, Veio uma nostalgia. uma nostalgia, né? E nós vamos daqui a pouco falar um pouco qual é a direção de Deus para esse tempo, né? Que a gente está procurando caminhar. Então, esse ambiente profético, que nós cremos que ele é gerado pela adoração. E os músicos, para mim, no meu entendimento, ele é profeta. Uau. Porque quem se move na adoração profética se move nos dons. Sim. Os dons e talentos, dons, são espirituais, não é? Sim. E assim, eu creio que você e quantos podem estar nos assistindo agora, creio que já tiveram experimentado esse movimento da adoração, pessoas sendo curadas, Sim. pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas, cidades, congregações sendo avivadas, né? Só que parece que a coisa assim vem e vai esfriando Sim. por causa de uma prática, né? Tem pessoas que vivem de conferência em conferência, Sim. né? Mas a adoração ela é uma prática diária. Exatamente. Ela é uma prática diária. Tem uma canção que diz assim, esse é o meu respirar, né? Eu ia assim, se a gente parar de adorar, agora a gente morre. É É verdade. melhor ser logo É levado verdade. logo, né? E não tem jeito. Mas assim, como ouvir Deus, sabe? Como ouvir Deus? Como estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus vai falar e direcionar nesse tempo que nós estamos vivendo, Estamos necessitados. necessitados. Agora, nós precisamos entender também o tempo profético da igreja, o tempo profético do Brasil, para caminharmos nele, Sim. né? Você falava algumas coisas das portas, Sim, né? das portas de E Jerusalém. a gente pode entrar nesse Aham. nesse tema agora, nessa Sim. temática, nesse ponto, Aham. porque para mim é muito importante, é muito Sim. interessante ouvir isso, né? Isso. Né? E ainda há pouco nós conversávamos, sabe, irmãos? Nós não podemos ficar perdidos no deserto. Não, nós não podemos ficar perdidos no deserto. Nós só ficamos perdidos no deserto se nós não tivermos uma direção clara daquilo que o Senhor quer fazer, Sim. ou melhor, já fez, né? Nós só precisamos trazer à realidade aquilo que já existe, Sim. aquilo que já foi feito, que já foi consumado, né? Já está consumado. Mas como nós podemos trazer toda essa direção profética, trazer para a nossa nação, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente está precisando acordar um pouco, despertar, né? Desperta tu que dormes. Amém. E Cristo, né? Te esclarecerá. Te esclarecerá. É interessante essa conferência, porque nesse momento, né, nós estamos vindo aqui de um tempo de muita busca, Uhum. que de repente nós fomos bom, Parece né? que fomos nocauteados. Né? Nocauteados, Parece que nós fomos nocauteados, né? Fomos nocauteados e alguns estão assim, como que o que está acontecendo? Uhum. E essa é a questão. Você acha que por essas questões a igreja esfriou e precisa buscar? Eu acho, Glaucio, que no meio da batalha, dessa guerra que nós passamos, estão falando a título de Brasil, Sim, eu acho que em algumas áreas nós fomos infantis, sim, fomos meninos. E muitas das vezes nós trocamos os valores. E a sim, gente tem que reconhecer isso. sim, Né? E fazer o quê? Né?
E eu acho que nessa troca de valores, talvez nós nos envolvemos com algumas coisas que não era para nós nos envolvermos, tomamos alguns partidos. Eu não estou falando aqui de partido político, não, irmão. Estou falando de causas. Sim, né? sim. E às vezes defendemos causas que não era para nós defendermos, era para nós estarmos em um lugar somente. Sim. Né? Mas como a gente é treinado na batalha também, Sim. né? E como você falou assim, parece que nós fomos nocauteados, parece que o que a gente, poxa, a gente orou tanto, a gente adorou tanto, a gente Sim. adorou muito ali naquela MCN, e convocações e mais convocações e convocações e mais convocações, e Deus falando, e Deus continua falando, que uma coisa nós temos certeza, a nossa oração e a nossa adoração subiu ao trono da graça. Aleluia. Agora, elas são depositadas em algum lugar. Em taças, né? E essas taças, uma hora, elas vão ser lançadas. É interessante que lá em Apocalipse diz assim que cada ancião, ele tem uma harpa, mas ele não tem uma taça. Ele tem taças. Uau. Né? Quando a gente logo pensa assim, um tem uma harpa e uma taça. Não, a Bíblia diz que ele tem uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Né? Então, muita coisa que subiu, sim, querido, uma hora vai ser entornada para a terra, vai ser derramada. Então, hoje nós estamos nessa expectativa, né? Sim. Mas a palavra que Deus deu, e nós estamos caminhando nela através do nosso pastor, né? Sim. Está em 2 Crônicas, capítulo 20. Que é um texto muito conhecido da batalha de Josafá. Sim. Né? E diz assim, e veio aquela ameaça, né? Aquele confronto, aquela batalha, e Deus se levantou um profeta, levita. Sim. Profeta, né? Sim. E deu a direção, e aqui em 2 Crônicas, aqui a minha Bíblia está até aberta aqui, ó, diz assim, ó, no versículo 18 do capítulo 20, né, diz assim, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Prostração é adoração. Sim. Né? Aquela mulher cirofenícia se prostrou e adorou dizendo, né, Senhor, socorre-me. Então, começa por aí. Agora, olha o interessante, versículo 19. Eu vinha para cá e vinha meditando nesse texto e nunca tinha parado para pensar. Eu sempre passei por cima disso aqui, mas quando eu olhei assim, opa, peraí. Você fala de disposição. Sim. Versículo 19 diz assim, dispuseram-se os levitas e os filhos, os levitas, filhos dos coatitas, né? Uhum. E dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Ninguém mandou eles. Sim. Eles se dispuseram. Entendeu aqui? Exatamente. A questão hoje é que muitas das vezes a gente quer... Querido, deixa eu dizer algo para você. O seu coração precisa estar disposto. Isso é ser voluntário. Sim. Eles se dispuseram. Opa, peraí, o que está acontecendo? Sim. Sabe? Então, eu profetizo na sua vida, querido, um tempo de avivamento, de despertamento, melhor dizendo. Disposição. Por uma causa. Né? A palavra que Deus deu para Josafá foi aqui, ó, foi muito clara. Eles se dispuseram, aí no versículo 20 diz assim, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Agora sim. Entendeu? Primeiro tem que haver uma disposição. Depois você organiza. É o que nós temos que fazer hoje. A profecia vem. Nós temos que agora nos reagrupar. Sim. Reorganizarmos como um exército. Interessante. Né? E a Bíblia diz que nós temos armas. E elas não são carnais, Aleluia. queridos. Elas são poderosas em Deus. E a adoração, ela é uma arma espiritual tremenda, né? Porque o diabo ele não resiste à adoração, ao contrário de adoração à idolatria. Onde a adoração chega, aí tem que sair.
Exatamente. Os Dagons da vida têm que cair e se prostrar diante do Deus vivo, né? E dar direção, né? Aqui, ó. Então, o que aconteceu? Eu disse para eles, olha, nessa batalha, vocês não vão fazer nada. Vocês não vão pegar na espada. Sim, A espada de vocês é outra. sim. Então, o que a gente está percebendo hoje, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, a arma hoje é a adoração. A adoração. Sabe? E sabe o que vai acontecer? Deus vai confundir os inimigos. Eles vão se autodestruírem. Não é. Aleluia. A nossa Verdade. luta não é contra carne nem Verdade. sangue, é Verdade. contra principados e potestades. E a adoração, ela tem o poder de aniquilar o inimigo, né? E a conferência de adoração, ela tem esse propósito também, de despertar no adorador. Pegar ele, colocar ele aqui, ó, o seu lugar é aqui. Certo. E acontece algo interessante ali, né? Porque há uma liberação de unção. Sim, sim. Ali a gente faz imposição de mãos, unge os adoradores, sabe? E eles, de fato, eles saem de lá, assim, acesos. E mais do que nunca agora, eu vou falar uma coisa para você, né? Eu tô numa expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer ali, Aleluia. sabe? E sei que vai acontecer, né? E o Brasil tá aí, né? Carente. O Brasil não precisa de artistas. O Brasil não precisa... Entenda bem o que eu vou falar, que eu tô falando, né? E o Brasil precisa de profetas que se movam no espírito da profecia, trazendo a direção, entronizando o Senhor, sabe? E destruindo as obras, os feitos de Satanás na nossa Aleluia. nação. Aleluia. E é tão interessante a conferência, Preparai o Caminho, porque é exatamente, nós tivemos essa conversa, né? Porque nós temos um entendimento, olhando as 12 portas de Jerusalém, as antigas 12 portas de Jerusalém, que hoje nós só temos 8, e uma delas está fechada até que o Rei da Glória entre. Uhum. E aí, essas 12 portas, 2 delas, né, na verdade, todas as portas, elas se direcionam para nações no mundo, né, porque Jerusalém é o centro do mundo. Mas 2 portas de Jerusalém estão inclinadas para a nação brasileira. E uma delas é exatamente a de João Batista, que é a Enquerem, o Enquerem. E é exatamente a porta da profecia, a porta dos preparadores do caminho, a porta que vem antes do Rei da Glória chegar, né? Exatamente. E a outra porta é a de Davi, a porta Mevaseret, que é, inclusive, até o dia de hoje, a porta principal de Jerusalém, que é a de onde Davi entrou com a Arca da Aliança. Então, nós temos aí, se nós compreendemos, então, nós temos aí os 2 pontos principais de ativação espiritual que a gente percebe que o Brasil tem, que é a adoração e a profecia, muito forte em nós, né? Os brasileiros, eles têm essa unção muito forte de chegar nos lugares profeticamente. Eu fico olhando aqui para os nortistas, né? O pessoal do Pará, o pessoal do Amazonas, tem muitos profetas aqui, né? Aqui na região do Nordeste, no Rio de Janeiro, meu Deus, eu fico impactada com os cariocas, como eles são profetas. Enfim, o Brasil inteiro nós temos, assim, uma relevância profética muito forte, e é exatamente isso nesse ponto, né, que nós percebemos. Então, esse tempo de discipulado da conferência Preparai o Caminho, ela também é um discipulado para os músicos, não é isso, pastor? Sim, ela também é. Você falou da porta, né? João Batista. Quem foi João Batista? Sim. Um profeta, né? E quando mandaram perguntar para João Batista quem ele era, disse, tu és Elias, tu és Jeremias, né? Tu és... Dize-nos quem tu és, porque... Tu é o Messias? E ele falou assim, eu não sou, eu sou uma voz. Né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Né? Eu tô aqui, ó, eu tô indo na frente, eu tô indo preparando o caminho, porque após mim vem um, eu não tenho condições nem de desatar as sandálias no pé dele. Mas eu sou uma voz. Eu sou, na verdade, a voz, alguém está clamando pela minha boca. Sim, perfeito. Porque
Deus fala pela boca do profeta. Né? Exatamente. Então, quando você falou essa porta, né, de Davi, essa porta, né, que dá no Brasil de João Batista, né, da Obed-Edom, João Batista, né? Então, essa porta, querido, é aí onde a gente entra aqui, nós precisamos ter um entendimento do movimento profético na terra. Porque se eu tô nessa porta, opa, peraí, qual é o meu encargo nisso? Sim. Você como músico, como adorador, como profeta, você tem um encargo muito grande. Você não é... Por isso que quando João Batista disse assim, eu sou uma voz, eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, eu não sou Messias. Eu sou uma voz. Essa voz que ele está dizendo é um movimento profético. Sim. É a unção profética. Elias é uma unção profética. Jeremias é uma unção profética. E essa unção profética, ela foi se movendo e chegou até nós. Nós somos a voz profética na terra hoje. Sim. Né? Nós somos os preparadores do caminho. Sabe? Não só os preparadores do caminho, Apocalipse 3:7. A chave de Davi está na nossa mão. Sim. A chave de Davi é a chave que abre portas e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Sim. E essa chave é a adoração. Essa chave ela tem o poder de abrir portas, sabe? E Jesus vai atrás disso. Nós vamos abrindo, preparando o caminho através da adoração profética, anunciando através da adoração profética, e Jesus vai passando. Isso é horizontal. Sim. Né? E a vertical é a segunda vinda, queridos. Essa adoração também está preparando o caminho para Jesus vir buscar a sua noiva. Exatamente. Nos encontrarmos com Ele nas alturas. Né? Estarmos com Ele, porque depois que nós entrarmos os portões da Nova Jerusalém... Aleluia. Entra em outra dimensão ali, meu amigo, ali o negócio é outro papo, como a gente fala, né? Esse preparar o caminho, né? É como se fosse um lema, né? Preparar o caminho para que ele venha, né? E é exatamente a palavra preparar que eu estava olhando, que é virar em direção. Eu acho que é exatamente o que o Brasil está precisando, né? É virar em direção ao que ele está falando, ao que ele está querendo direcionar, que quer dizer panar, tirar do caminho, tirar as pedras do caminho, mostrar sinais, né? Mostrar sinais, achei muito interessante essa versão para preparar. Mostrar sinais olha, ele está ali. Observe isso, né? Fique atento a isso. Essas palavras que nós, os profetas, né, pessoas que estão preocupadas com esse silêncio de Deus nesse momento e com a frieza da igreja nostálgica, o que Deus está querendo. Nós precisamos ser levados a voltar. Para onde? Né? E a adoração ela tem essa responsabilidade, né? De conduzir a igreja a voltar para um lugar de Deus, né? E vocês têm pensado na conferência em si, fazer com que os músicos, os adoradores tenham, depois da conferência, uma palavra de Deus para dirigir, por exemplo, nós estávamos falando ainda há pouco, tem pastor, ele estava falando com a gente, tem pastor que não sabe o que adorar. Tem cantor evangélico que não sabe o que adorar. Tem músico que não sabe o que adorar. Então, há uma preocupação aí, não é? Com certeza. De compreensão do que é adoração, para que a igreja não fique perdida, né, no culto. Né? A conferência, a ideia é também nós levarmos elas para os outros locais, para outras cidades. Sim. Onde a gente possa contribuir com a igreja local, né? Sim. Isso é muito importante. Mas também nós temos pensado, sabe, e até eu creio que isso é algo de Deus, que nós estamos pensando assim, em fazer pelo menos 2 vezes no primeiro semestre e 2 vezes no segundo semestre, que ainda tem um nome ainda a ser dado, mas acredito que fique assim, tipo, imersão na adoração profética, né? Que são 15 dias. Sim. Você conhece lá o nosso local, a chácara, né? Nós temos a tenda de adoração. Sim, maravilhoso. Nós temos ali já a gente pode dizer assim, uma logística pronta, onde nós queremos assim trabalhar 15 dias com ministros de adoração ali dentro. Aí, só que ele vai ter que entrar lá, vai esquecer que tem rua. Sim. Que tem cidade, que tem sorveteria, Sim. que tem, né? São gente. 15 dias. Uma jornada. Uma jornada. Onde ele vai
ter muito entendimento, muita instrução dentro da palavra, do Sim, profético na sim, adoração, onde ele vai ter a prática de turnos de adoração, sim, né? Nós temos dentro da tenda lá o local, né? Onde ele vai se envolver com outras coisas também que fazem parte hoje da modernidade, né? Aqui a gente está graças a Deus pela tecnologia, né? A gente está exatamente. aqui pela tecnologia, está aqui as filmadoras, luz, etc. Isso. Mas isso né? E como lidar com isso? Sim, Como perfeito. aproveitar isso, não para minha promoção pessoal, mas para Sim, levar sim, o reino adiante, sim, né? Então, nós estamos ainda assim, já não está tão embrionário isso. sim. Eu acho que a criança já está assim, já está com 7, 8 meses já, né? Já está quase para dar luz. Aham. Mas aí nós devemos lançar essa proposta durante a conferência. Ah, Nós ok. não, infelizmente, não vamos ter vagas para muitas pessoas por causa da nossa Certo, estrutura, né? certo. Mas eu acredito que a gente consiga aí, a princípio, fazer aí com umas 20 pessoas, Uau, né? uma imersão. É uma imersão, né? Onde serão, assim, 20 dias realmente, assim, ó, mergulhados no azeite para entrar nesse entendimento, Para receber uma para ordem. receber, exatamente. E, queridos, olha, nós enviamos missionários, né? Sim, É bênção demais, né? sim. Por que que nós não podemos enviar músicos Perfeito. profetas? E essa palavra profética, ela é antiga no Brasil, gente. Eu sou da época de David Kinlan, Cirilo, Aham. Ricardo Robortella, Asas da que já adoração. falavam sobre isso, Aham. sobre enviar adoradores para as nações da terra, Exatamente. para limpar céus, né? Para Exatamente. exatamente Aham. facilitar Aham. os missionários ao chegar, né? Uhum. E a gente percebe que parece que nós não sei, houve um boom, né, de música, de sucesso, Aham. de visualizações, e de repente a É. gente perdeu a jornada, o caminho, podemos dizer assim? Eu acho que eh, nós temos agora que nos sintonizar no ambiente, Sim. sabe? E aquelas coisas assim que elas são sedutoras, Uhum, né? Elas são sedutoras. E às vezes a gente se deixa levar, né, pelo fascínio nas coisas e etc, etc. uhum. Eu acho que chegou um momento de nós pararmos agora e analisarmos as armas que nós temos na área da tecnologia, Certo. entendeu? Qual é o papel disso a serviço do reino? Sim, Né? Há muitos anos atrás eu assisti uma conferência com o Azaf Borba, eu morava ainda em Belém, que é a minha cidade natal. sim, Tinha poucas pessoas, 20, 30 pessoas só na manhã, sim. com um grupo muito restrito. E ele estava com uma camiseta assim, que estava escrito Música ao serviço do reino. Entendeu? Então, como nós podemos pegar tudo isso aqui e juntar tudo isso a serviço do reino? Não ao meu serviço, porque João Batista, assim, eu comparo o João Batista preparando o caminho, Uhum. né? Eu sempre eu uso essa comparação. Digo assim, você vai num teatro e tem aquela peça de teatro muito grande, e de repente tem um operador que a gente chama de canhão seguidor. Sim, Apaga tudo, fica só aquele canhão seguidor. O canhão seguidor, o papel dele é seguir o artista principal, certo. né? O O alvo, né? foco o artista principal apareceu em cena, fica tudo escuro e para onde ele se movimenta, eu sou o operador do canhão seguidor, Sim, perfeito. ok? Sim. Acontece que com o passar do tempo eu quero virar o canhão para mim. Aham. Entendeu? Eu quero ser o artista principal. Sim. E não é assim. Sabe, o nosso papel é preparar ali, mostrar o caminho e para onde o artista principal vai, que é Jesus, Sim, a peça principal, e o sim, nosso papel ali mostrar. É mostrar, é o foco, né? Eu não posso virar para mim, porque se eu viro para mim, eu quero me promover. sim, E hoje eu acho que a gente precisa dar uma reciclada em tudo que nós temos na mão, sim, sabe? Será que nós estamos usando tudo isso para nos promover ou sim, para promover o reino? sim, isso é Será muito que nós importante. estamos fazendo isso para preparar o nosso caminho, o caminho do nosso sucesso, ou se nós estamos fazendo para preparar o caminho para ele? Não é Sim, verdade? Então, por que isso? Porque, ou então nós somos os maiores hipócritas da face da terra quando nós uhum, cantamos porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uai, se é dele, para ele e por ele, não é para mim, exatamente. entendeu? E a adoração não tem a ver com quem você é. Sim, A adoração tem a ver com quem ele é. sim,
Agora, ele tem a ver com quem eu sou. Sim. Né? Por quê? Como assim? Porque quando eu digo quem ele é, ele diz quem eu sou. Sim. A adoração diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz assim: tu és Pedro. Sobre esta revelação, eu vou edificar minha igreja. Aleluia. Te dou a chave, a autoridade. O que ligar, terá sido ligado. O que desligar, terá sido desligado. Então, quando eu digo quem ele é através da adoração, ele também vai dizendo quem eu sou. Sim, Há uma sim. reciprocidade Sim, nisso. sim. Você está entendendo? Ah, uau! O Espírito Santo te revela uma letra, querido, não é para a alma, Sim. não é para o meu ego, não, é para ele. E à medida que ele vai dizendo, ele vai te dizendo também quem você é. Já pensou? Ele Sim, diz isso. sim. Cara, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí. Sim. Entendeu? Mas meu Pai que está no céu. Então, a adoração ela não tem a ver com quem eu sou, não. Se você quer se promover através da adoração, você está no caminho Meu errado. Deus, e é o que a gente está vendo. Exatamente. É o que a gente está vendo. Exatamente. E aí Rostinhos bonitos e performances. canções Aham. projetadas para vender, e nós percebemos quanto a igreja está perdendo a voz de Deus. Na verdade, talvez, né, Antônio, a gente percebe que a igreja, por tudo isso, é que perdeu a voz de Deus, né? Ela perdeu porque ela parou de se encontrar com ele mesmo, né? E aí a gente botou o foco de luz para a gente. A questão está na cumplicidade também, né? Ser cúmplice. Às vezes, isso se torna um atrativo. Eu vou falar aqui algumas coisas assim, porque assim, eu já viajei muito pelo Brasil com equipes, né? Sim. Ministrando e tal, tocando. Mas eu já ouvi cada barbaridade. Eu ouvi cada coisa assim que... Por exemplo, eu já ouvi, eu ainda não morava aqui, eu morava na minha cidade ainda, um evento muito grande de louvor. Eu ouvi, eu não ouvi de ninguém, eu ouvi da boca dele, Sim. do indivíduo, Sim. dizer assim. Você quer ganhar dinheiro com a música na igreja? É simples. Você fala que tem anjo voando, você fala que tem fogo não sei aonde, você fala, usa uns jargões, Sim. umas palavras-chaves. Meu amigo, você está entendendo? Convencer. Por um outro lado, são promovidos, né? Promovidos no mercado, no meio gospel, no meio do entretenimento. E nós, queridos, nós não somos para entreter ninguém. Exato. Nós somos adoradores, profetas, é diferente. Se eu quiser entreter alguém, boteco tocar, bar tocar, Sim, porque eu sim. vou entreter as Isso é pessoas, entreter, passar verdade. tempo, né? Você tá entendendo? E música não é adoração, porque se música fosse adoração, os botecos da cidade estavam cheios de adoração. E são dois valores completamente diferentes, né? Depende muito da fonte que está saindo, Sim. de onde está jorrando isso. Então eu ouvi muito isso, né? E agora, por um outro lado também, o sucesso vem, a fama vem. Sim. E a pessoa não sabe se comportar como Salomão, né? Que quando a rainha de Sabá foi até ele por causa da fama dele. Sim. E do nome que ele carregava. Alô, é diferente. Entendeu? Ele carregava um nome, não era a fama. A fama tornou o nome que ele carregava conhecido. Sim. Entendeu? E quando a rainha de Sabá chegou lá e disse, uau, não é nem a metade do que me contaram. É muito mais. É muito mais. Você está entendendo? Então a questão não está na fama, porque quando a gente chega lá, a fama ela vai ter que ir embora. E aí o nome tem que prevalecer. Meu Deus. Porque se você entender a fama, digo, a boa fama, ela vai te levar a algum lugar. Sempre ela vai te levar a algum lugar. Então, eu já ouvi muito isso, tipo assim, hoje vocês estão aqui, semana passada era falando de tal. Sim. Eu paguei 20 mil para ele de cachê. Sim, exatamente. E aí mês que vem é fulano de tal. Então você percebe que eles têm que ter um entretenimento. Ai, Jesus. Né? Um entretenimento para prender as pessoas. Se você tira isso, por quê? Por que será isso, Glaucio? Será que porque está faltando palavra profética? Sim. Será que porque não tem discernimento, o alimento não está vindo? Sim. Né? Exatamente. Não tem suprimento. Não tem suprimento, né? Então,
são questões a serem discutidas sim, Certo. sabe? Discutidas, conversadas, alinhadas, sabe? E nós somos de uma geração, mas só que tem um pessoal nascendo aí, da geração Sim, atual, que sim. Que tá dando tudo continuidade. normal. A Não, quê, né? aqui. Você tá entendendo? Disse, não, mas é assim, não, mas você é careta, cara, olha aí, ó. Aham. Você tá entendendo? Eu sou um pouco assim, sabe? Pode ser até. Eu tenho ouvido muito assim, não, porque a gente tem que preparar a próxima geração. Não, temos que preparar sim. Mas espera aí, se eu ficar pensando só que eu tenho que preparar a próxima geração, eu não tenho a expectativa de que Jesus está vindo, está voltando. Você está entendendo? Sim, Porque Jesus vai voltar, vai pegar a criança no ventre da mãe ainda. sim, Nem vai nascer. Pelo menos eu creio nisso. sim, Jesus vai voltar e vai ter um menino de 6 anos de idade. sim, Você está entendendo? Não chegou nem a ter o seu discernimento sim. apurado. Você está entendendo? Então, isso antigamente, numa certa gravadora, tinha um lema que eu lia muito isso: viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Sim. Né? Então, parece que a gente está vivendo hoje como se Cristo isso vai voltar daqui a 100 anos. Não, que ele está às portas. Né? A Bíblia diz que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Isso. E como é que a gente pode apressar a vinda dele? Né? Então é interessante isso, sabe? É importante a gente se sintonizar no tempo profético. E convidar também essa Uhum. garotada, né, que está subindo no altar, meu Deus, e a gente se preocupa tanto. E às vezes eu fico observando, porque o referencial que eles têm hoje de adorador são os caras assim que. E meninas também, essas moças que estão cantando agora, que você percebe que esses nossos jovens que têm boas intenções, Aham. mas estão imitando aqueles que estão no ápice do sucesso, e as Uhum. roupas inadequadas, a linguagem inadequada, as canções inadequadas, as composições inadequadas, fora da Uhum. Bíblia, né? E enquanto nós percebemos o rumo que a igreja está indo, né? E uma conferência dessa, ela pode trazer todo mundo para um nivelamento, não é? Aham. Para, tipo, o que nós vamos fazer ali, estando juntos ali em adoração, até que a voz fale, Aham. até que o Senhor fale e os seus adoradores profetizem, e esse eco seja tão forte que venha impactar de norte a sul da nação brasileira e nós voltemos a ter a voz de Deus de novo, porque essa é a verdade, gente. Nós perdemos a voz de Deus porque nós subestimamos o Espírito Santo e nos baseamos na voz dos homens e nos perdemos no caminho, na jornada de preparação de caminho, e aqui nós estamos sem a voz do Senhor. Então, uma conferência dessa é para você que é um adorador, para você que é um músico, assim como eu, sedento pela voz de Deus, você que está dizendo aonde Deus está nessa nação, eu quero ir. Eu me lembro, inclusive, de moveres tão fortes há um tempo atrás, quando o Brasil começou a se mover Uhum. na adoração profética, sobrenatural. Eu me lembro de pessoas que, quando eu ia para Belo Horizonte Uhum. e para Fogo e Glória, alguns eventos assim bem fortes na Sim. adoração, eles diziam assim: olha, eu estou me mudando para o Brasil porque eu soube que Deus está aqui, Aham. né? E nós parece que perdemos muitas coisas, Aham. inclusive aonde Deus está. Esse é o ponto principal da igreja, aonde Deus está, o que Ele está falando, o que Ele quer fazer, o que Ele quer mover. Os profetas sabem, e onde estão os profetas? Devem se reunir no local apropriado para buscar o Senhor até que Ele fale, né? Uhum. Eu acredito que esse vai ser um local, um momento muito especial ali em Trindade, não Em é? Trindade. Lá vai ser na chácara, né, no auditório da MCM em Trindade. Nós temos um auditório ali, tem a capacidade para 1.700 pessoas, Uau, né? grande. É todo muito bem, assim, tem um espaço muito legal lá dentro, Isso, né? muito bom. É muito bem sonorizado, né? Sim, Muito bem tratado, enfim. Mas a ideia realmente, a ideia não, a expectativa é que ele venha, né?
Exatamente. Ali que ele venha, se manifeste, sabe? E o leão, ele precisa rugir na nossa nação, né? Aleluia. Precisa rugir, né? Aqui o texto, pastor, Isaías 40, versículo 3, que é o tema de vocês, né, Hum, na conferência. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. uhum, Né? E essa voz é uma voz alta. é. Né? Tô olhando a palavra aqui para voz, é kol, no hebraico, que quer dizer um som alto, Aham. Seria uma voz uma voz alta. altissonante? Seria isso? Exatamente, altissonante. E ela designa. Aham. É uma voz que proclama. Firme. É uma voz que designa. E o mais importante, ela fala no deserto. Ou seja, é agora, gente. Aham. É agora que ela vai falar. Porque nós estamos nesse deserto. É, Nós estamos no deserto, né? E o exatamente. banquete no deserto é exatamente um Ah, momento que assim coisa bem, interessante, né? O né? nome, Estamos banquete no deserto, né? e temos que fazer esse banquete o Aham, mais rápido possível, né? aham. Eu percebo também, nós temos um turno de oração aqui nessa sala, Uhum. inclusive. Todos os sábados, a partir das 22 horas até pela manhã, todos os sábados Uhum. aqui. E nós percebemos que os nossos intercessores, eles baixaram muito a guarda. Os adoradores estão meio sonolentos, né? Então é uma hora de fazer um som alto, né? É verdade. Fazer um som alto É, para quando, despertar, como você é, colocou, né? isso. Despertar. Isso lembra ali, Glaucia, quando o povo foi levado cativo, tem um salmo que diz assim, é, que o povo pendurou as harpas nos Sim, salgueiros. Salmo Salmo 137. 137. Você pode abrir isso Posso. aqui rapidinho? Vou abrir aqui também. 137. Ali, as margens do rio da Nos Babilônia, salgueiros que há no meio dela, é penduramos as nossas harpas. isso, ali, mas ele começa dizendo o quê? Junto aos rios da Babilônia, nos Isso, assentamos nos e assentamos e choramos, choramos, com saudade, né? lembrando-nos de Isso, Sião. de Sião. Salmo 137. Eu gosto de meditar nesse texto. As margens do rio da Babilônia, né, nós nos assentávamos e chorávamos, ou seja, nos acomodamos, né? Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia penduravam nossa harpa, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoia algum dos cânticos de Sião. Já parou para pensar nesse texto? Será que se eles tivessem cantado, alguma coisa iria acontecer ali? Será que esse povo não queria ouvir canção? Será para ser liberto? Será que eles não queriam? Poxa vida, quando eles cantam lá, alguma coisa acontece. Será que. Você está Sim, entendendo? sim. Então hoje, assim. Mas parece que eles viviam só de saudosismo, né? É o que a Saudosismo. gente está falando. Na Exatamente. época não sei de quem, na época de sei de quem. E Jesus vem e quebra tudo, né? Com aquela mulher Sim, samaritana e diz: olha, gente, não é lá em Jerusalém, não é no monte, a hora vem, já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus está buscando, está procurando. Não importa o lugar que você esteja, sabe? Nós não podemos viver assim, só quando eu chegar no culto domingo à noite. sim, Ou só quando não. A Bíblia diz assim, ó, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. meu Deus. Entendeu? Então é uma prática. Assim, mas o inimigo ele vem minando, né? Ele não vem. Assim, quando eu fui militar há 3 anos, o nosso instrutor de guerra e guerrilha e contra-guerrilha, ele dizia assim: ó, não espere o inimigo por ali. Ele nunca vem por um caminho fácil. Aí você olha assim, ele vem por aqui. Não, ele sempre vem pelo caminho mais difícil, que é para você não perceber que ele está vindo. Sim, Então ele vem muito sorrateiro, ele vem muito devagar, para ele te pegar pelas costas. Entendeu? Então, você fica esperto, porque se você ficar muito olhando para cá, ele vai vir por um outro lugar e você está desguarnecido. E ele vem, e esse tempo que ele vem, assim, ele vem minando, né? É onde vem o sim, comodismo. terminando. Assim, poxa vida, será que vale a pena mesmo isso? Será que... Aí a alma, que é o centro das nossas emoções, vem e toma conta da situação. E a gente pendura as armas. E pendura. As harpas, no caso, né? Aí o salmista vem e diz assim, ó minha alma, Sim, por que estás abatido? Por que te perturbas? Entendeu? E ele dá ordens para a alma dele. Ó, minha alma louva ao Senhor. Minha alma louva. Ele fica dizendo para a alma dele. Porque ele sim, sabe que se a alma sim. tomar conta do negócio, ele Para. ele acomoda.
pendura os salgueiros, perdão, As as harpas. harpas, ou seja, cala a adoração. Sim, cala a Cala a adoração. adoração. Querido, deixa eu dizer algo para você. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Sabe? Nós precisamos nos mover agora profeticamente. Porque adorar também é uma atitude de fé. E a Sim, fé é uma certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que você não está vendo. Mas você crê. É um comportamento. é um Você comportamento. se comporta de maneira como a Bíblia está dizendo. Você diz assim, adora, adore. É tempo de adorar. É tempo de adorar 24 horas. 24 horas. Entendeu? Tempo de adorar 24 horas. Como você vai fazer isso? O Espírito Santo já está se movendo para isso. Então é bom nós ficarmos atentos àquilo que ele vai fazer. Eu fico muito feliz porque nós estamos vendo alguns posicionamentos, Aham. apesar, né, da batalha que está muito alta, mas a gente está percebendo que a igreja, ela não vai parar. A igreja Uhum. não vai parar, a igreja não vai falir, a igreja não vai ser destruída. A igreja é a igreja. A igreja venceu, com uma canção muito linda aí, né, de um grande homem de Deus. A igreja já venceu muita coisa Aham. e ela vai continuar Vai vencendo, continuar. né? Então, por exemplo, nesse momento, a conferência ela está é organizada para quais dias? É de 27 a 29 de julho, né? Mas nós vamos começar às 8 horas da manhã. Geralmente, oficialmente, a Certo. gente começa à noite. E nós vamos começar com 12 horas de adoração. Por quê? Uau. Porque nós temos um entendimento de começar a preparar aquele ambiente através da adoração. 12 Certo. equipes vão estar ministrando, Certo. né? 12 equipes. Nós começamos às 8 da manhã, 1 hora cada um. 1 hora cada equipe. E se tiver mais equipe, a gente diminui, põe meia hora, 40 Certo. minutos, né? Vá para a conferência, querido. Você que vai, não vá para assistir, vá para participar, Amém. né? Eu fico muito incomodado quando estou ministrando assim, louvor, alguma coisa assim, que eu vejo aquele, né? E músico, é interessante, né? A gente gosta de estar ali com o instrumento. Quando a gente está lá embaixo, né? A gente fica mais É, assim, deixa eu ver como é é, que tá esse som. Deixa eu ver é. como é que tá, mas o violão dela tá desafinado. Curiando. É, tipo assim, sabe? A gente é muito técnico, né? Assim, É, mas olha, tá vendo? crítico. Aí o cara que entende som vai dizer assim, mas se fosse eu nessa mesa, mas se fosse eu, você tá entendendo? Não, É. vá desarmado. Ai, que benção, essa palavra é boa. Vá pra. Você que dança, ó, se eu pegar o microfone, você vai dançar. Pega a sua roupa de dança, vai lá pro meio do povo dançar no meio, sabe? Aquela É dança isso profética. A mesmo. gente tem outro dia a Letícia, né? A Lê, chama ela carinhosamente como Lê, né? Esposa do Aham. Vitinho. Ela chegou comigo assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu disse, o que que é? Eu quero assim saber como é que vai ser a programação da conferência. Mas só que ele já me conhece, né? Eu falei assim, Lê, vamos fazer o seguinte, estejam prontos. Aleluia. Só isso. Que fantástico. Estejam prontos, sabe? Estejam prontos para o movimento profético, para o mover profético. E Deus vai fazer. Aleluia. Nós só precisamos estar prontos, querido. Só Gente, que isso. bom, que bênção demais isso aí, né? É esperando ele fazer. Exatamente. Exatamente. Eu fiquei sabendo que vai vir uma irmã que dança. Ela já é uma senhora, ela deve, Sim, né? E ela entrou em contato com a Brenda. Ela ficou sabendo da conferência. sim, A Brenda é que trabalha comigo, né? Tem sim. duas Brendas, né? Aham. E ela falou assim, ela contou o testemunho dela. Ela foi diagnosticada com leucemia, Uau. ela ficou 1 ano hospitalizada, eu vou falar de acordo com o que eu entendi, né? E Deus falou para ela que ela tinha que dançar Olha só. no hospital. E ela ia para a janela do quarto dela, ela ouvia o som do céu. Uau. E ela começou a dançar. E ela foi curada no hospital. E Aleluia. Deus disse para ela assim: agora eu vou te usar através da dança para curar outras Uau, que pessoas. tremendo. Sabe? Então, queridos, eu acredito nisso. Aleluia. Eu Sabe? também. Isso é manifestação dos dons na Aleluia. vida de um profeta. Sabe? Isso daí não é entreter ninguém. Isso é trazer a Exatamente. presença. Não é? Trazer a Exatamente. presença. Sabe? E você sabe que, assim, eu sempre converso com as pessoas que estão à minha volta, eu digo assim, sabe, cara, sobe com a minha expectativa. Minha expectativa, assim, um exemplo.
A pastora Glaucia subiu para ministrar o louvor. Ela não precisa fazer mais do que um acorde. Ela deu um acorde e caiu todo mundo. Você está entendendo? Que bom, é tremendo isso. Porque não é um instrumento, querido, é o que sai do seu espírito. Aleluia, é verdade. Seu espírito o seu instrumento, ele está a seu serviço. Exatamente. Não é isso? Mas o seu coração é que... não era o que saía da harpa de Davi, é o que saía do espírito de Davi. Exatamente. Passava pela harpa. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho essa expectativa. Vai chegar um dia que a gente, às vezes, nem canta. Exatamente. Às vezes não sai de um acorde ou não sai de uma canção. E aí aquela, sabe, eu costumo dizer assim que o seu espírito é um depósito das verdades de Deus. E a profecia se move na verdade. Sim. E aí o Espírito Santo olha para dentro de você assim, eu tenho muita coisa para tirar de dentro desse cara aí. Aleluia. Aí começa a tirar as verdades. E essas verdades, elas vêm de encontro às necessidades. Sim, sim. Porque o profeta, ele sente o ambiente, ele percebe o ambiente. Sim. Sabe? Agora, se você não tem, assim, como que o Espírito Santo vai puxar de dentro as verdades? Né? Foi por isso que ele falou para aquela mulher samaritana, olha, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Agora, se você beber da água que eu te der, nunca mais. Aí do seu interior vão fluir. Exatamente. Palavra viva, verdades vivas, entendeu? Como fazer as inscrições, pastor, para a conferência? Tá, nós temos o site da MCM Povos. Sim. Você pode entrar ali. MCM Povos. mcm.org. Né? Depois vamos colocar aí. Coloca depois uma legendazinha lá embaixo para você entrar. Nós tínhamos 50 vagas na base. Sim. E já foram preenchidas. Ainda temos algumas vagas para barraca. Né? A gente abriu um espaço para quem colocar barraca. Legal. Vai ficar lá mesmo. Vai ficar lá mesmo. E, assim, não tem, nós não cobramos inscrições. A inscrição é apenas para a gente ter uma noção de participantes, né? Ok. Então é gratuito. É gratuito. Ok. Agora, quem deseja ficar na base, quinta, sexta e sábado, aí paga uma taxa. Certo. Por quê? Porque lá ele vai pagar R$150 para ter café da manhã, almoço e janta. Olha só. Meu Deus, muito barato. Ele janta na quinta, porque ele vai chegar, né? Esse horário. Sexta, café da manhã, almoço e janta. Sábado, café da manhã, almoço e janta. Cara, assim, é mesmo para só você ajudar no feijão da cozinha. Exatamente. Entendeu? Mas não é ali nada para a gente ganhar algo, tirar, não. Muito pelo contrário, com né? certeza, é para que você venha e participe realmente. Exatamente. Nós vamos ter o ônibus, né? O nosso ônibus, nós temos um ônibus onde nós temos que cobrar o consumo do óleo, né? Que é R$5, você paga para ir de manhã para a chácara e voltar. Sim. Entendeu? À tarde, você paga mais R$5 para ir e voltar, e à noite também. Quer dizer, uma viagem de ida e volta, R$5. Num ônibus confortável, com ar-condicionado e tal. Que bênção. Então, antes da gente encerrar, a gente já está encerrando. É muito rápido, né? A gente conversou tanta coisa antes, né? Assim, mas parece que não deu nem... Mas já tem um tempo a gente aqui, viu? Mas então, vamos falar aqui, então, antes da gente encerrar, da Rede Mundial de Adoradores. Como é que vocês estão trabalhando essa rede? Então, a Rede Mundial de Adoradores, ela é pode dizer assim, um setor dentro da MCM. Também você vai ter um número aí, né? Para você entrar em contato com a gente. Ela tem por finalidade... levantar a adoração 24 horas. Sim. Não só no Brasil, mas em todas as nações da Terra. Sim. Nós já temos, o nosso alvo são 200 equipes no Brasil. Sim. Nós já temos várias equipes. Você pode entrar, ligar nesse número e ali você vai ter todas as informações, porque cada localidade, cada igreja é uma realidade diferente da outra. Como você participar, você vai ser muito bem esclarecido ali no seu turno, que é 1 hora, né? Você pode, dependendo da sua disponibilidade de tempo, você tem 1 hora, uma vez na semana. Não, eu consigo fazer 2 horas, 2 vezes na semana, 2 dias da semana, né? E assim a gente vai trabalhando. Mas o propósito é que Jesus seja adorado 24 horas. Sim. 24 horas, né? E já temos em vários lugares, inclusive, um dos turnos da Torre de Jerusalém já está com a gente. Uau! Né? Que justamente
A A gente de estava Tom Hess. conversando, do Tom Hess, que a que compete ao Brasil. Sim, a às 10 da manhã. De 10 a meio-dia, né? Isso, de 10 a meio-dia. Eles já estão ligados. Direto de Jerusalém. Isso, direto de Jerusalém. Eles já estão ligados com a gente, né? Que bênção. E muitas igrejas, muitos adoradores, muitas equipes. O que eu tenho colhido de testemunho, queridos, é que depois que eles entraram nessa prática, a história mudou. Com certeza. Mudou. E é verdade, viu? Essa é uma prática assim que, na verdade, você está entronizando Jesus. Exatamente. Sabe? Entronizando Jesus não tem o que contestar, não tem o que dizer, não tem o que dar de errado. Exatamente. Não tem como. Não tem. Não é? Então ali Jesus vem, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá direção, sabe? E também faz parte do preparar o caminho. Certo, né? com certeza. Que essa prática da adoração, ela prepara o caminho. Então, com relação à rede mundial de adoradores, é isso aí. Você vai pegar as informações aí embaixo, ligar, e nós vamos nutrindo quem está nesse número, ok. né? Vamos Muito bem. nutrindo com uma palavra de entendimento, com uma palavra dentro da Bíblia, uma direção a ser dada profeticamente, né? A palavra que nós temos hoje é adorar 24 horas, sabe? Eu cuido deles. Sim. Adorem e eu vou fazer. Aleluia. Então nós estamos caminhando nessa direção. Até que ele fale. Até que ele fale, até que ele venha, até que Direcione. alguma coisa aconteça. Amém. O nosso papel é ficar ali, adorando, 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 adorando. Ô, pastor, muito obrigada por essa conversa tão boa. É sempre bom falar com quem tem fome pela presença de Deus. Amém. Deus lhe abençoe. Dê suas considerações finais. Mais uma vez, se quiser convidar a galera para a conferência. O pessoal tem perguntado assim, vocês vão transmitir? A gente entende, né, um pouco assim a distância às vezes, né? E vamos transmitir provavelmente às noites. Às noites, né? Vão estar conosco, esqueci de falar, que é o Nick Billman e a Rachel Billman do Shores of Grace, né? Que é Casa Betânia. Ali eles estão em Recife, com um trabalho tremendo. Vão contar o testemunho deles. Eles fizeram escola lá na MCM, fizeram intensivo, fizeram 6 meses de escola, né? Eles fizeram um módulo, moraram lá, se mudaram para lá. Os meninos eles eram criança ainda, hoje voltaram para os Estados Unidos, os filhos, né? E eles são 2 adoradores de excelência. Uau. Sabe? Então, eles estão super felizes de estar conosco, estão ali, né, contando as horas. E eu creio que Deus vai visitar você profundamente nessa conferência. Então, está lançado o convite de 27 a 29 de julho, sabe? Arruma sua mala. Trindade. Trindade City, como a gente chama, né? Conferência de Adoração Profética. Pai, Filho e Espírito Preparar Santo. e caminhar. Na verdade, né, assim, ó, Trindade não, Trindade é cidade, é Triunidade, né? Triunidade. A pessoa diz assim, a Trindade, não, Trindade é a cidade que eu moro, né? É Triunidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém, queridos? Mas muito obrigado mesmo, Guilherme, Gláucia, né? Sempre que a gente para conversar, a gente não tem outro assunto. Gente. É verdade, gente. Anteontem eu estava aqui, nós estávamos tendo uma comunhão, né? Falamos sobre o profético, falamos sobre o movimento profético, falamos sobre isso. E essa é a nossa pegada, esse é o nosso discurso, Glória esse é o nosso a Deus. respirar. E mais uma vez, esperamos vocês lá. Dançarino, sonoplasta, pessoal de mídia, cantor, músico, enfim. A galera que produz o culto, né? Exatamente. Que bênção. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença na nossa sala, nosso banquete. Que Deus abençoe, que seja uma conferência que venha nortear a nação brasileira nesse tempo e a adoração no Brasil, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Quero agradecer a quem está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se esforce e vá para a conferência. Quero agradecer a nossa equipe que está aqui. Deus abençoe. Muito obrigada e até segunda-feira, em nome de Jesus. Shalom, shalom. E até a conferência. E até a conferência.